Está começando agora mais um podcast CDL+, e hoje a gente tem a honra de receber aqui na nossa casa ele que inclusive é meu amigo pessoal, Igor Franco, assessor e sócio da Nauta XP, inclusive meu assessor também pessoal. Igor, prazer receber você aqui, meu amigo. Obrigado, Ralf, Edvar, Arthur. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater um papo aqui com Eu acho vocês. que nós estamos doidos para saber como que faz investimento. Está todo mundo querendo saber, queremos essas dicas aqui. Mas agora com você. Vou falar do nosso patrocinador, Sicredi, que é nosso apoiador, e a gente está aqui muito feliz de ter esse parceiro com a gente no nosso podcast, né, Arthur? Não, exatamente. O Sicredi, uma cooperativa de crédito que está aqui na cidade, fomentando, né, o comércio local, que é muito importante e mais uma vez apoiando aqui o nosso projeto. E antes até de iniciar exatamente o podcast, eu queria agradecer, em nome de todos aqui, a todos vocês que vêm assistindo o nosso podcast nesses inúmeros podcasts que a gente já fez aqui na CDL. São milhares de views, graças a Deus. Então, assim, a gente faz isso com muito prazer, a gente gosta de estar aqui, é prazeroso. E o nosso objetivo é trazer para vocês conhecimento, mostrar o quão diversa é a nossa economia aqui na região e buscar sempre fomentar o desenvolvimento regional. Então, hoje a gente está falando aqui, vai falar muito sobre finanças aqui, né? Com certeza o Igor trouxe muitos dados aqui, que eu sei que são dados animadores, né? Em relação a oportunidades. Então, assim, agradecimento de todos nós da CDL aqui para vocês que assistem a gente. E para o agradecimento ficar melhor, por favor, já se inscreve aqui, deixa o like, já compartilha esse vídeo com seus amigos, anda no grupo da família, no grupo da sogra, pode mandar, não tem problema. Tem um monte de história boa lá, pode ir lá, tem vários podcasts interessantes. Você que é empreendedor só vai ver coisa boa. Eu vou até começar perguntando logo, a gente está falando de cooperativa aqui, há esse medo de investir em cooperativa ainda? A gente tem percebido, a Sicredi inclusive distribui produtos na plataforma lá da XP, é um emissor AAA, que é um rating de crédito mais elevado, né? Traduz. AAA é o rating de crédito, é a avaliação de crédito mais sólida que a gente tem dentro do mercado local. Então, uma instituição que recebe essa nota para uma agência que certifica, né, uma espécie da maior de chancela. garantia. Exatamente. E a gente vê muitas cooperativas conseguindo colocar seus títulos no mercado. Isso é um indicador de solidez, de confiança, de que o mercado tem interesse em participar dessas instituições. E a gente vê uma expansão muito grande, né? Principalmente em linhas de agro. A gente tem ouvido aqui em Campos, né, muitas cooperativas entrando dentro do mercado. E eu acho que essa desconfiança ela já diminuiu bastante, né? O mercado de cooperativa. Quando há uma mudança política, como houve uma mudança presidencial, há uma insegurança econômica de investimentos? Vocês notam isso bastante? A gente percebe claramente nos clientes, e isso não é característico apenas desse processo eleitoral, mas ficou muito, muito nítido, embora não tenha sido a única vez, né? Já estou no mercado especificamente olhando para essa área de investimentos há mais de 10 anos, então a gente percebe isso acontecendo recorrentemente durante o processo eleitoral. E aí é uma atitude típica, né, do investidor, da pessoa que tem um patrimônio constituído, é uma fuga assim, para a segurança. Então ela pensa naquelas instituições mais tradicionais e muitas vezes ela não considera, às vezes, instituições menores. As cooperativas em termos de porte costumam ser menores do que os grandes bancos e essas instituições podem sofrer um pouco, mas o mercado já está bem mais maduro nos últimos anos, né? Quando a gente busca uma XP, eu estou tendo mais perguntas, porque eu sou o leigo aqui, os dois são investidores, eu não sou mas investidor. Mas é quem tem mais dinheiro. Eu sou o leigo, mas eu quero saber como é que vai. Aí você quer investir, busca uma XP porque ela te dá uma garantia, você raciocina pelo investidor, é isso que acontece isso? A XP é uma corretora de investimentos, né? Vou falar em termos gerais, as corretoras de investimentos elas são distribuidoras de produtos de investimentos. Então elas são uma espécie de supermercado. Você entra no supermercado, você tem lojas diversas, produtos dos mais variados, e as corretoras de valores, como é a XP, elas são uma espécie de supermercado de investimentos. Então lá dentro você encontra renda fixa, fundos de investimento, mercado acionário, investimentos internacionais, que são emitidos, são gerenciados por uma série, milhares de participantes de mercados diferentes. Então existem produtos próprios da XP, mas a gente comercializa produtos do mercado inteiro, inclusive de grandes bancos, que são nossos concorrentes. Então vamos nesse caminho aí, já que você está falando que você parece um supermercado. Tem risco de eu comprar um produto vencido? O risco ele é sempre do produto, foi bom você colocar nesses termos, porque existe sempre o risco, né? Todo tipo de investimento ele tem fatores de risco que são inerentes ao produto. Nesse caso especificamente, as corretoras, né? Qual que é o medo do brasileiro? Né? Pô, vou colocar meu dinheiro ali e vai quebrar, vou perder meu dinheiro.
Especificamente esse risco, ele é quase mínimo nas corretoras, porque elas não captam dinheiro para dentro da tesouraria delas, né? Elas distribuem, igual um corretor de seguro. Você entra na corretora de seguros, você pode contratar a Sul América, vou contratar, sei lá, Liberty, etc. Então, assim, você está contratando um produto final, mas existe um intermediário. As corretoras, elas são intermediárias, né? Então, o risco ele tem que ser analisado sempre do produto final que você está comprando. Estou comprando uma renda fixa, bom, então você tem determinados tipos de risco. Estou operando no mercado acionário, então a natureza dos riscos pode ser diferente. Estou dentro de um fundo de investimentos, estou fazendo uma aplicação internacional. Então, toda aplicação ela tem risco, mas esse risco vai variar dependendo do tipo da aplicação. Qual o valor que pode começar a fazer um investimento, uma aplicação de uma XP? Hoje o mercado brasileiro ele é extremamente democrático, né? A XP, inclusive, foi uma das que capitaneou esse movimento. Ela assim, abriu esse mercado para o investidor de varejo, que a gente chama. Hoje você consegue fazer investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto a partir de R$30 em qualquer corretora. Na XP, os produtos têm valores de entrada entre 100, 500, R$1.000. Hoje é muito difícil você ver um produto que ele é muito diferenciado e ele exige um capital muito elevado por ser diferenciado. Normalmente, essa diferenciação de valores hoje, ela se dá muitas vezes pela complexidade do produto e não exatamente o seu potencial de rentabilidade. Então, com valores baixos, 100, 50, 500, R$1.000, praticamente o investidor ele tem acesso ao mercado inteiro brasileiro nos dias de hoje. Então, ele está amplamente democratizado nos últimos anos. A XP ela tem um papel nesse processo de democratização. A gente começa a ver isso principalmente com a intensidade tecnológica, né? O celular, o aplicativo. Então, a partir de 2015, 16, 17, esse movimento ele se acelera muito, né? Um cliente seu ele acompanha o investimento pelo celular dele. Totalmente. Então, e esse crescimento você pode ver até pelo número de CPFs hoje que operam, né, na Bolsa Brasileira, que deu um salto muito interessante um pouquinho antes da pandemia para cá, né? Esse é um dos números, né, que a gente consegue colocar para a gente ter uma noção assim, dessa democratização. O mercado brasileiro de bolsa, né, ele é muito pequeno quando a gente compara com mercados desenvolvidos. Né? O mercado americano, lá nos Estados Unidos você tem uma estratégia de investimento que é 40-60 ou 60-40, que é assim, 40% renda fixa, 60% renda variável, 60% renda variável, 60% renda fixa, 40% renda variável. Então, basicamente, todos os investidores americanos eles têm conhecimento. Segue mais ou menos essa rotina. Tem conhecimento e operam o mercado de renda variável. Né? Vou deixar um patrimônio para o meu filho. Aqui no Brasil, normalmente, vou deixar um imóvel, vou dar um apartamento para o meu filho. Lá nos Estados Unidos é muito comum você ter casos de que o patrimônio que é deixado ele é principalmente dado em ações de empresas negociadas nas bolsas de valores. Então, o crescimento do número de CPFs, de investidores, é um sinal de amadurecimento no mercado brasileiro. Né? Se a gente lembrar, a Bolsa de Valores, por exemplo, essa dinâmica das ações permitiu a conquista do Novo Mundo. Quer dizer, a Companhia das Índias Orientais foi uma espécie de primeira empresa de sociedade anônima. Né? Você emitia ações, captava dinheiro no mercado e, consequentemente, você começava a explorar as grandes navegações. Então, a expansão desse velho mundo para o Novo Mundo, em grande parte, ela se deve a uma dinâmica idêntica ao mercado de bolsa de valores. E imagina os riscos, né? Porque você não sabia nem se o navio ia voltar. Se hoje em dia a gente tem medo de aplicar na bolsa, acontecer alguma coisa, imagina naquela época, né? Assim, até tem a ver com essa sua fala. A gente hoje, né, até falando um pouquinho mais do nosso mercado regional, né, eu já ouvi alguns números aí, eu tenho certeza, não sei se você sabe exatamente, pode ser que vire um corte agora até essa próxima frase aí do Igor aí. Mas em relação você falou sobre renda fixa. Muitos brasileiros, né, acham que renda fixa ainda é poupança, né? Você tem alguns números regionais assim de quantidade de valor investido em poupança aqui na região, ou nacional, ou quantidade de pessoas? Você tem como quantificar isso? Então, o estoque de poupança, ele normalmente é dado na casa de R$1 trilhão. Esses dados regionais, eu imagino que a gente consiga obter, mas eu não tenho esses dados de cabeça. O que a gente pode falar, em termos de experiência profissional, a gente percebe ainda uma grande parte da população encarando a poupança. E aí vem uma questão educacional, porque normalmente o investidor que não saiu da poupança, ele imagina que a poupança ela tem algum tipo de garantia adicional frente a outros tipos de aplicação. Quando, na verdade, isso não acontece. É que se vendeu essa imagem lá atrás, né? E a poupança, assim como outros instrumentos, né, ela tem uma espécie de função social porque ela serve de
a gente chama de funding, né? Que serve de fundos, né? Para financiamento imobiliário. Então, o Brasil, com a população expandindo loucamente na década de 60, 70, 80, né? Tinha um déficit habitacional muito grande, então ele precisava financiar a construção de casa. Né? Então era muito interessante para o governo. A minha leitura lá atrás de poupança era tirar o dinheiro debaixo do colchão ou do cofrinho que foi para o banco. E por acaso o cara ainda tinha um plus a mais que rendia um cadinho aquele dinheirinho, é diferente. Vamos lá, investimento pode ser CPF e CNPJ? Pode ser CPF e CNPJ. Tem diferença? A diferença, normalmente, a principal diferença, ela está na tributação. Então, para a pessoa física, é muito comum você encontrar instrumentos isentos. Por exemplo, a LCI, a LCA, a própria poupança é isenta para a pessoa física. Para o investidor, às vezes, ele investir no CPF dele, é melhor do que ele botar no do CNPJ dependendo da empresa. Dependendo da estratégia dele, vai ser mais atrativo ele se valer desses benefícios tributários. CRIs, CRAs, debêntures. Até com os bancos, geralmente, quando você conversa com o banco, comumente também acontece isso, né? Sim. Aí vai depender também do porte da empresa, regime tributário, para ver se faz sentido, às vezes, uma distribuição de lucros para que esse dinheiro seja investido na pessoa física. Ou se, às vezes, o lucro ele for reinvestido no próprio negócio, pode ser mais estratégico manter no CNPJ. Novamente, assim, a grande diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, ela normalmente reside nos instrumentos isentos. E eles têm um potencial de retorno bastante interessante, né? Você deixar de pagar, às vezes, 15%, 20%, 22,5% de imposto, né? Isso é bastante coisa no longo prazo. Então, para a pessoa física pode ser muito interessante. Um empresário, por exemplo, distribui o lucro para a PF, aplica como pessoa física e, eventualmente, lá na frente, numa capitalização, ele pode jogar esse dinheiro de volta para a empresa. Vocês conseguem já mais ou menos sentir sinais? Por exemplo, assim, há tempos atrás, alguns amigos, né, que são investidores falaram assim, estão apostando no Magazine Luiza. E não esperavam que fosse ter essa derrocada, essa puxada de tapete que teve depois. Vocês conseguem sinalizar, olha, vamos um negócio aqui, nosso aqui não está apontando bem não. Vocês têm sinais? Vocês têm... Assim, tem uma bola de cristal para vocês? Especificamente lá queria que tivesse, né? Os clientes às vezes esperam da gente, né? Quem trabalha nesse mercado de assessoria, como analista, que é uma outra função, seria muito bom, né? Tem alguns clientes que falam, mas como é que vocês não sabem? Se eu soubesse, eu tava milionário já, bilionário, é só comprar na alta, né? Ou comprar na baixa e vender na alta, Não dá para saber exatamente. Então, assim, especificamente lá no modelo da XP que a gente estava falando, a grande distinção da XP é que a XP ela tem assessores de investimento. O cliente ele pode entrar dentro do aplicativo dele sem assessor e fazer o que ele quiser na conta dele, comprar, vender, etc., aplicar, resgatar. A XP ela tem como característica o assessor, que é uma figura de uma pessoa que é responsável por orientar o cliente. Agora, com a nova legislação, o assessor ele pode recomendar ativamente produtos. E nesse sentido, assim, existe um batalhão de pessoas que passam o dia inteiro estudando, lendo, se aprimorando para tentar identificar quais são as melhores oportunidades, identificar qual é a melhor composição de patrimônio investido para aquele cliente. Mas, infelizmente, a gente não tem bola de cristal. Seria ótimo se a gente conseguisse. Então, investimento ele é muito dado por probabilidade. É mais ou menos o seguinte, a gente tenta colocar mais dinheiro naquilo que é mais provável de dar certo. Menos dinheiro naquilo que é menos provável de dar certo, aquilo que é mais arriscado. E essa gestão ela é muito importante no longo prazo, porque é tão importante quanto você ganhar dinheiro, você não perder dinheiro. Sim. Né? Então, a composição de uma carteira de investimentos ela é muito baseada nesses estudos. A gente faz movimentos separados, que a gente chama de diversificação de carteira, na tentativa de que no longo prazo a gente acerte mais do que a gente erre. Tem uma analogia aqui, um gestor de ações, que é bem conhecido aqui no Brasil, apesar de ser novo. Ele usa muito falando dos pontos do Rafael Nadal, se eu não me engano. É Rafael Nadal e Roger Federer, mas os dois são bons igualmente, né? Falando que o número de acerto dos pontos do Rafael Nadal é de 55%. Então, cara, cada 100 jogadas ele acerta 55. Parece quase aleatório, né? Joga uma moeda para cima e dá 50-50. Mas isso é o suficiente para tornar ele um dos melhores jogadores da história. Então, para mostrar, ele faz uma analogia falando desse acerto do Nadal, para falar da composição de rendimentos ao longo do tempo. Então, se você acerta mais do que você erra dentro do mercado de investimentos, a composição dos juros tem um efeito avassalador no longo prazo. Ela sobrepõe as perdas e quando você repete esse processo e vai tendo mais sucesso do que fracasso, acumulando mais retorno do que perde dinheiro em determinados movimentos ou deixa de ganhar, que é o custo de oportunidade,
Isso normalmente funciona para você ter uma vida financeira bem sucedida, dentro, obviamente, dos seus objetivos. Cada investidor ele tem, claro, suas aspirações, as suas limitações, eventualmente financeiras, de risco. De né? aporte. De aporte. Então, todo o planejamento financeiro, e aí eu brinco com os clientes falando assim, cada profissão, quando você fala, tá, tô na mesa de bar que alguém não me conhece. Aí você fala a sua profissão. Ah, sou policial. Pô, você já prendeu alguém? Pô, sou médico, já salvou alguém na mesa de cirurgia? Sempre tem uma curiosidade da profissão. Quando você fala que trabalha com investimento, a pergunta é, o que está rendendo mais? Pô, o que está rendendo mais? E a resposta, ela até desanima, né? Depende. Pô, depende de quê? Pô, depende de muita coisa. Depende do seu perfil, de quanto você pode aportar, qual o tamanho do seu patrimônio, tempo que você tem. Né? Então, essas são uma série de fatores que a gente tenta levantar junto ao investidor, ou se o investidor estiver fazendo esse processo sozinho, ele precisa se preocupar em levantar essas características, porque isso vai ser essencial para construir qual é a melhor estratégia para ele, naquele momento de vida, naquele aporte que ele está fazendo. Né? Então, são muitas características que a gente leva em consideração numa tarefa que é sempre de melhores esforços. Né? Pô, seria ótimo se a gente pudesse só acertar, mas infelizmente não é assim, a gente erra bastante também. Hoje, na nossa região, aqui na CDL a gente fala muito sobre desenvolvimento econômico, inclusive é uma bandeira da CDL, pautar e trabalhar em cima da busca do desenvolvimento regional aqui da cidade, né? Não só da cidade, mas da toda a região em volta de Campos aqui. E vocês, mais do que ninguém, desenvolvimento tem tudo a ver com recurso, né? Tem tudo a ver com recurso de PJ, de PF, de pessoa física, jurídica, enfim. Dentro do que vocês têm hoje de carteira na mão, até para a gente ter eu gosto de mostrar números, porque dá um pouco de dimensão do potencial da região. Vocês têm como quantificar a quantidade de dinheiro que hoje a agência de vocês faz a gestão? Não tem como? Não, tem esse dado, a gente tem. Especificamente o escritório da Nauta, nós temos uma sede em Campos e outra em Macaé. Né? Então, são 2 unidades. Então, considerando essas 2 unidades, a gente tem hoje uma custódia ao redor de 830 milhões de reais, o que é um valor bastante considerável. Né? Nosso foco é um foco, nosso atendimento ele é um atendimento mais especializado, então o que a gente chama de ticket médio, né, que é aquele recurso médio, ele é realmente um pouco mais elevado, mas a custódia total está nesse montante, ao redor de 830 milhões, aí considerando, né, a gente tem uma parte do capital de alguns clientes que fica fora do Brasil, somando esses dois valores, chega a esse montante. Se a gente desconsiderar essa parcela lá de fora, vai bater uns 780 milhões do dinheiro que está só aqui no Brasil. Através de vocês, ele pode investir lá fora. Ele consegue investir lá, principalmente nos Estados Unidos. A gestão do dinheiro é via Estados Unidos, não necessariamente o destino final do recurso está no mercado americano, lá. Ele pode estar em outros mercados, né? Mas a gestão é feita em parceria com um escritório da XP que fica lá em Miami, né? E a expectativa é esse volume aumentar. A gente tem um crescimento vegetativo, né, pela taxa de juros, mas a nossa expectativa é alcançar a marca simbólica de R$1 bilhão. É um desafio. Bate esse ano, será? Então, a gente tem um desafio com a XP de chegar esse ano. Acho que o mercado nesses últimos meses está começando a ajudar. Né? O mercado a gente passou... Tivemos um positivo aí, pelo menos no agro, né? A gente teve agro, mas quando a gente olha para o mercado financeiro, também alguns eventos no início do ano, assim, os investidores muito apreensivos pelo processo eleitoral. Sim. Isso naturalmente retrai os investidores. A gente teve evento Americanas, a gente teve evento Light, né, recuperação judicial da Light, fraude no caso das Americanas, né, fica cada vez mais claro que houve uma fraude, eu não vou cravar, né, não sei quem tem que dizer a justiça, não eu, mas cada vez mais indícios de que houve um problema grave e doloso dentro da Americanas. Isso atrapalhou muito o mercado, porque afetou o mercado de renda fixa, o que é difícil. E a credibilidade, né? E a credibilidade. E os agentes começam a se retrair, muita insegurança a respeito das contas públicas, né? A gente sabe que não só teve uma transição de governo, houve uma mudança de mentalidade econômica em grande parte, né? Então a gente vinha com um determinado rumo econômico, o governo que se elegeu, ele tem algumas ideias diferentes, algumas são muito diferentes do governo anterior, então esse choque inicial, né, ele faz o investidor ficar mais retraído. E num ambiente que o juro anual está na casa de 13,75% ao ano, é muito fácil ganhar dinheiro, né? Então você não precisa pensar muito. Isso atrapalha o mercado de investimentos, né? Existe uma impressão equivocada
de que o juro alto é bom para banco, que é bom para o mercado. Pelo contrário, o juro alto ele inibe o mercado. Estou aqui diante de empreendedores que têm funcionários, querem expandir loja, comprar. Você vai se financiar no mercado a 13,75? Ou então você vai tirar o dinheiro do seu caixa, sendo que ele está rendendo 13,75 no ano sem esforço nenhum? Então isso congela o mercado, isso esfria, né, o mercado. E o Brasil já tem esse estigma de ser um país de renda fixa, né? Que a gente vem com nossos pais, nossos avós passaram por isso, de ter a renda fixa e ter esses juros altos durante muito tempo. Então, quando a gente tem um cenário que nos remete àquele passado, a migração é quase que automática, né? Da renda variável para a renda fixa. E é uma atitude racional por parte dos investidores, porque de fato você ganha dinheiro com segurança, né? Liquidez e em altos rendimentos, né? Então é uma atitude absolutamente racional. De certa forma, é isso mesmo que o Banco Central quer, né? Quando os bancos centrais eles sobem taxa de juros, eles querem isso. Pega menos empréstimo, segura esse dinheiro no banco, né? Que a gente chama de entesouramento do dinheiro, não joga esse dinheiro na economia real. Por quê? Porque a inflação está alta, os preços estão subindo. Se esse dinheiro continuar fluindo para a economia real, os preços vão continuar subindo porque o consumo muito rápido. vai continuar acontecendo. Então isso, de certa forma, é proposital, né? Mas o ideal é que esse processo ele seja o mais curto possível, né? E o que a gente estava vendo aqui no Brasil? Banco Central pisa no freio, governo pisa no acelerador. Quer dizer, na PEC da transição, que foi a transição de governo, a gente já jogou 200 bilhões na economia. O Banco Central tira dinheiro de um lado, através dos juros, enquanto o governo joga dinheiro na economia pelo lado fiscal. Isso é muito ruim, né? A fake também, eu acho que a fake news, essas histórias estragam muito o meu mercado econômico, né? Da mesma forma que acontece com a política, mas eu acho que o mercado econômico, assim, Maduro tá aí, meu dinheiro vai apodrecer. E todo mundo saiu sacando. Cara, esse dinheiro, isso é engraçado porque o negócio de confisco, quando eu entrei no banco, eu fiz carreira em banco, né? Fiz carreira no Banco Santander. Mas logo no meu primeiro ano no banco começou um burburinho de que o banco ia falir. Porção de cliente foi lá preocupado, não, que eu estou ouvindo. Teve uma história de saque. E isso é um inferno, assim, não tinha nada, né? Mas aí depois foi Dilma vai congelar o dinheiro, depois Bolsonaro vai congelar o dinheiro, depois Lula vai congelar o dinheiro. Então realmente atrapalha muito, Essa isso cria complicado. Um clima de desconfiança, né? E assim, o ambiente econômico hoje ele é totalmente diferente da época de Collor. Eu dou aula na faculdade, né? Eu estava falando com os meus alunos sobre isso, né? Nosso ambiente de hiperinflação era tão louco que Collor vai na televisão, fala que vai congelar os saques. Não teve um protesto, ninguém se rebelou, porque ninguém aguentava mais a inflação. Então, assim, era um outro ambiente, né? Hoje não tem nenhuma justificativa para isso. Mas vira e mexe, a gente ouve, né? Para o Brasil virar Venezuela. Cara, Venezuela começa em 93, o golpe de Chaves que dá errado. Tem 30 anos para Venezuela chegar lá. Mas aí você falou do Collor, lembrei, aí passa uma credibilidade, a Zélia vinha e falava, né, aquela coisa, aquela Maria da Conceição chorava, aí passa essa imagem que vende. Né? Nós somos muito feitos disso nesse nosso país, né? A gente consegue ter esses ídolos e também eles perdem também essa idolatria também, mas nós vivemos nesse ciclo, né? Quando a gente fala de inflação, eu só lembro de histórias, porque eu acho que muita gente está assistindo, a gente também não viveu isso, mas a gente sabe de relatos, né? Meu papai mesmo fala, mudava a tabela de preço no dia, 3 vezes no dia. Era algo surreal. Era o cara da maquininha do supermercado, era o bandido do momento, né? Era uma série de... Foi uma época surreal, pra gente lembrar, o governo Sarney, os fiscais do Sarney, o cara chegava e fechava o supermercado, os fiscais do Sarney. Polícia Federal vai no pasto, laçar boi. Aliás, esse engajamento do brasileiro é uma coisa de doido. Todo mundo era fiscal do Sarney. Todo mundo adotou um presidente que sou fiscal do Sarney, estou vigiando o preço, está subindo o preço disso aqui e tal. E deixou um legado muito ruim, e assim, isso vou falar aqui, carece de uma documentação acadêmica mais robusta, né? Mas a impressão que eu tenho é que deixou um legado muito ruim, especificamente para Campos, porque quando o dinheiro não vale nada, você tem que transformar seu dinheiro em alguma coisa. E na época da inflação o dinheiro não valia nada. E o que por exemplo, o empresariado de Campos fazia? Transformava dinheiro em coisa. Isso é racional. Então o meu dinheiro vira imóvel, o meu dinheiro vira estoque. Nos anos 80 a gente estava acumulando estoque igual um maluco aqui. Eu lembro que eu fui visitar um cliente uma época, ainda trabalhando no banco. O cliente ele já era bem mais velho, um empresário tradicional aqui de Campos, conhecido. E ele contando com muito gosto, assim, orgulhoso do tamanho do estoque da empresa dele. E aí, quando a gente estuda
administração de Sim. empresa, a gente sabe que assim, essa ideia do estoque, ela já é Não, aí, ultrapassada há aí- muito tempo. Aí né? chega O um modelo- consultor na sua empresa e fala assim, peraí, você está com estoque para 8 anos. E era comum aqui em Campos. Meu pai Exatamente. investia em estoque, eu sei disso. É. E quando eu chamei um consultor, tem uma era comum. tem uma máxima que diz, né? Em época de crise, estoque é rei. E é Estoque é justamente rei. isso. Então, era isso. Era muito comum esse investimento em estoque ou investimento em imóveis, né? Essa coisa todinha. Mas hoje uma coisa que a gente está muito preocupado, até aproveitar que o Diogo daqui, quantos devedores tem no Brasil hoje em dia? Não, Campos, 50 mil pessoas devendo. Em Quase Brasil, 80 milhões de negativados 80 milhões de no negativados. banco de dados do SPC, que é apenas um banco. É um banco de dados. Esse é um dado preocupante, mas ele é um dado assim muito complexo, né, para a gente analisar. Uma parte relevante desse problema é que no Brasil você não recupera dinheiro. Você empresta o dinheiro, a pessoa não paga e fica por isso mesmo. Né? Então o mercado brasileiro ele é muito difícil em termos de execução de garantias. Se você dever pouco dinheiro, melhor ainda, você não vai pagar nunca. Agora, quando você deve muito, aí às vezes o banco resolve correr atrás. Né? Então você gera um incentivo um pouco perverso, né? Aquele famoso, deixa lá 5 anos que limpa o nome. Então essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é a educação financeira. A gente não tem uma população nem bem educada formalmente, muito menos sabendo utilizar instrumentos financeiros. Num país onde o juro ele é cavalar, ele é muito alto, isso é a fórmula do desastre. Né? Então você tem pessoas que não sabem utilizar adequadamente linhas de crédito e essas linhas de crédito são extremamente caras para você gerar uma dívida próxima do impagável. Isso é muito rápido que acontece, né? Então quando você começa a se embolar numa dívida de cartão de crédito, cheque especial, em poucos meses essa dívida ela vira uma bola de neve e você não consegue dar conta. Então são muitos componentes e além disso, né, a gente teve uma década perdida, né, de 2013 até mais ou menos, é que a pandemia atrapalhou, né? Eu acho que a gente teria um desempenho econômico muito melhor se não fosse a pandemia, mas enfim, de 2013 até 2020, o Brasil praticamente não cresceu. Mas né? você não achou que a pandemia acabou dando uma luz até legal para o investimento, para vocês, nisso aí? Sim, pelo lado de que o juro acabou caindo muito, isso despertou a atenção do investidor para outras coisas. Mas o juro já vinha caindo, assim, eu acho que não precisava da pandemia ter dado esse empurrão tão forte. Mas deu uma acelerada para o digital, eu acho que uma série de coisas de Mas informações. ao mesmo tempo, pós-pandemia, os juros voltam. Pois é, o pós-pandemia está sendo bem complicado para os mercados, não só brasileiro, né? O mercado global está bem complicado. Uma guerra que não se acaba, o commodities alterando valores. Mas ele vai puxou um pouco essa questão do digital e a XP hoje ela é 100% digital. Hoje é uma... Assim, a XP... A XP ela é um case brasileiro, acho que a gente dá muito pouco valor. Eu vou falar de Brasil, mas a gente pode falar de campos também. Né? A gente às vezes dá pouco valor e o trabalho que vocês fazem aqui, às vezes de evidenciar empreendedores de campos que estão crescendo, estão com ideias novas, isso é muito interessante. Né? No Brasil a gente não costuma ter heróis, por exemplo, dentro do mercado, né? Empreendedores que cresceram. Sim. Nossos heróis são outros. E às vezes nem deveriam ser heróis. Mas enfim, o case da XP é muito interessante para o mercado brasileiro. Deveria servir de inspiração para outras empresas. A XP ela começou como uma empresa de educação financeira. Ela era uma corretora pequenininha, lá em Porto Alegre. Era literalmente um escritório, uma sala. E como é que ela cresceu naquele momento? Ela oferecia cursos de educação financeira para a Bolsa. Aí o aluno terminava e ele recebia o convite para abrir a conta da XP. Então, assim, você fisgava ele pela educação e depois você operava com ele. Eu conheci a XP para fazer um curso no Rio. Exatamente, XP Educação, né? Um braço muito forte, agora já mudou de nome. E depois disso, foi a ideia, foi assim, a percepção de que o digital aceleraria muito. A XP apostou muito na plataforma digital. Então, por isso hoje, que eu acho que a pandemia veio e deu uma acelerada. Acelerou, mas ela já vinha muito forte até antes da pandemia. Né? Então esse movimento, e foi uma leitura assim, dos sócios da XP, de que isso aconteceria rapidamente no Brasil, e uma outra leitura de que o mercado brasileiro ele se assemelha muito ao americano em alguns aspectos. E o mercado americano fez essa transição há muitos anos atrás de um modelo mais bancarizado para um modelo mais descentralizado. Né? Então a XP acertou muito nesses movimentos. Agora, a digitalização foi determinante. Né? Hoje eu literalmente tenho clientes em todos os continentes que eu atendo. E ao mesmo tempo também surge muitas outras opções além XP, né, de outros bancos, também digitais, também com certas facilidades. Eu queria saber o que você pode deixar assim, até de dica mesmo, para a galera não entrar em furada. Porque a gente sabe que tá rolando alguns, e até de grandes players do mercado, né, que eu acredito que vocês
analistas já estão olhando também com certo receio e cuidado de que pode dar algum problema muito em breve. Então, o que seria, assim, você acha de dica, de entrar nessa ou não? Você fala de investir, às vezes, em papéis. Exatamente. Ou até mesmo de abrir conta e botar o seu dinheiro num banco digital que tá mostrando uma tendência de quebra, de repente. Especificamente para você operar com um banco digital, hoje tem operações digitais muito robustas em termos de capital, né? Mas também tem muitas fintechs, né, que a gente chama essas instituições menores. Um primeiro ponto, se você quiser ter um relacionamento comercial com essas instituições, se você quer colocar dinheiro, olha, porque às vezes você pode usar o serviço, e aí beleza, né? Você não está colocando em risco o capital, você está pegando, né, o serviço dele, tá ótimo. Mas se você quiser colocar, às vezes, um dinheiro para movimentar, primeiro verificar se aquela empresa ela está coberta pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Né? Existe uma instituição supervisionada pelo Banco Central, mantida por todas as instituições financeiras bancárias e cooperativadas, tem um próprio FGC, FGC Cop, e ver se ela tem essa cobertura, que é R$250 mil por CPF ou CNPJ, né? Limitada a 1 milhão no intervalo de 4 anos. Então você tem uma certa garantia para a maioria Então isso quer clientes. dizer que até, se eu tiver lá, até 250 mil naquela empresa, naquele banco, ele quebrar, o Banco Central consegue me... A garantia é 250 mil. 250 mil. E aí você tem que verificar tanto para cooperativa como para banco. Isso, mas tem que verificar as linhas específicas. Conta corrente, CDB, LCI, LCA e letra de câmbio, tá? São alguns dos instrumentos que são cobertos pelo FGC. Aí então, a soma é o somatório dentro daquela instituição, e se ela for um conglomerado financeiro, considera o conglomerado financeiro. Sim. Então esse é o primeiro ponto, se você quiser ter um relacionamento comercial. Se você quiser investir nessa companhia, acho que como qualquer outro tipo de investimento, você tem que identificar a natureza, o objetivo do seu investimento. Eu quero fazer uma especulação. Aí você vai aceitar um nível de risco mais alto, né? Você sabe que existe um prêmio ali, se der certo, se der errado, provavelmente você vai perder bastante dinheiro, né? Mas é sempre analisar assim, o contexto. Então você tem, como eu falei, algumas fintechs que já são mais robustas, né? XP, Nubank, Inter, são algumas das mais famosas. Então você já tem uma certa consolidação. C6 Bank, então você não compra ações, mas você pode comprar produtos desse banco, tá? Então você tem assim, se for para você investir, você tem um tamanho maior. Essas outras fintechs que às vezes exploram alternativas de investimentos, muitas delas operam em mercados não regulados. Fintechs são as empresas de tecnologia com pegada financeira. Então ela fornece algum tipo de solução financeira, mas dentro de uma plataforma tecnológica, normalmente 100% digital. Tenho certeza que o papo tá bom, mas eu vim deixar uma dica para você. Porque quando o assunto é a nossa vida financeira, é hora de buscarmos alternativas que tragam impacto e desenvolvimento para a sociedade. E no nosso parceiro Sicredi, além de reinvestir na nossa própria região, ele oferece serviços completos, tais como conta corrente, cartão, crédito, investimentos, seguros, consórcios, além de muitos outros. Sempre com taxas justas e o atendimento próximo, humano ou digital. Escolha o Sicredi, onde você conta além da conta. Você não acha que o nosso mercado da construção civil estava numa bolha, mesmo mais ou menos, não parecido com o que os Estados Unidos passou, mas a gente nota, por exemplo, assim, no mercado agora imobiliário, uma queda muito grande na nossa região. Você começou a observar isso aí? A percepção que eu tenho, né, que a gente tem dentro lá, por exemplo, do escritório, nas conversas, a gente já está com esse mercado campista assim, andando, né, desacelerado. Já há algum tempo. A gente teve aquele boom 2013, 14, 15, né? Foi muito... Vendia tudo, tem pensamento. Porque houve uma expansão muito grande do crédito também imobiliário, isso facilitou muito, né? Naquele momento, como as empresas... E não só imobiliário, né? Foi uma expansão de crédito... De crédito geral. E as empresas mas uma valorização boa dos imóveis também. Sim, né? Sim, também isso. Porque aí, o dinheiro circulava, né? E aí quando aí, de certa forma, a demanda aumenta, a oferta... Meio que pegou um crescimento que veio muito forte lá do início dos anos 2000 até 2014, foi um crescimento quase ininterrupto, né? Sim. 2009 foi um dente para baixo, depois a gente voltou a crescer. Então havia assim não só de fato mais dinheiro circulando, mais crédito, mais negócio acontecendo, como uma expectativa das pessoas de que esse ambiente continuaria, né? Então a pessoa se sente confiante a dar uma entrada no imóvel e com as empreiteiras com dinheiro em caixa fica mais fácil lançar. Eu costumo falar que essa crise específica aí de 13 e 14, né, a gente sentiu na pele no sentido de, em 2014, quem comprou no Natal em 12 vezes, em 2015 já não conseguiu pagar a fatura do cartão.
Que a crise foi muito forte. foi né? muito forte. Naquele período. E aí a gente viu que, e se você pega o seu faturamento, falando das nossas lojas, ele acontece isso mesmo. Ele vem numa crescente e aí quando tem essa virada, ele despenca porque o crédito acabou. E o mercado literalmente. imobiliário ele sofreu muito com a antiga lei de distrato, ela era muito favorável ao comprador, né? Então você Sim. você Sim. firmava um contrato, aí você pagava um pouquinho, depois você não quero mais. E a gente sabe que as empresas de construção, elas trabalham no descompasso financeiro. Você não espera juntar todo o dinheiro para Não, construir, não, né? Você vai não. construindo com esse caixa, às vezes Na joga o caixa especulação de um lado, mesmo. do outro. E a gente pode observar esse em Campos está muito fraco. Esse ano não tem, só tem talvez um investimento para ser lançado esse ano de construção de apartamento. A gente chama na economia, na área de finanças, esse processo de desalavancagem. Né? Esse processo, às vezes, ele é muito demorado e ele é doloroso para quem está participando do mercado. Os sobreviventes desse mercado se dão muito bem, porque compram muita coisa a preço barato, né? Tem uma capacidade, normalmente saem desse mercado mais eficientes, mas esse processo de desalavancagem, ele é, às vezes, demorado, doloroso, fica gente pelo caminho, muita gente perde dinheiro nesse processo. A classe média, você acha que no Brasil ela chegou, isso também tem a ver, talvez? O poder de compra reduzido nesses últimos 20 anos aí, o poder de compra vem caindo da classe média. Quando a gente considera em termos reais, né, assim, o crescimento da renda descontada em inflação, a gente tem um efeito médio de que, de fato, as pessoas hoje têm uma renda menor do que a gente tinha em 2013. Talvez o dado de 2023 ele consiga superar, mas a gente, de fato, teve uma nova década perdida, né? E a classe média, ela, como participante desse processo de expansão de crédito, ela também atingiu uma espécie de teto, né? E esses dados eles são mais bem consolidados para o mercado americano, mas parece haver algo semelhante aqui no Brasil. Durante o período de crise, as classes mais altas elas abrem um gap ainda maior de diferença de renda para outras faixas da população. E parece ter acontecido isso durante a pandemia. Alguns setores específicos eles foram mais beneficiados, se deram muito bem na pandemia, né? Mas o grosso da população fica com aquele mal-estar. Pô, tô pior hoje do que eu estava 2, 3 anos atrás, então estou patinando, meu patrimônio não está crescendo. E aqui em Campos, né, a gente não pode esquecer que a gente vive muito a dinâmica do mercado de petróleo. A gente vive essa dinâmica no mercado privado e tem reflexo para o setor público, porque quando cai a arrecadação de royalties e participação especial, a prefeitura ela fica com a água no nariz. A folha de pagamento de Campos ela consome quase toda a receita própria do município. Né? Então, quando cai, aí coincide. Hoje a né? gente está em 50%, 60%. Acho que é nessa faixa. Gira entre 50% e 60% Crescente. e crescente. E porque o crescimento é vegetativo, né, de determinadas despesas. E aí você tem, lá em 2015, aí parte do problema imobiliário de Campos, ele com certeza tem a ver com esse evento. Pô, 2015 os royalties despencam, né? A gente precisa fazer aquela operação, teve muita polêmica, muito questionamento, a chamada venda do futuro. Mas Campos ia ter um problema grave se ele não fizesse aquele tipo de operação, né? Então o dinheiro ele seca na praça, junto de um fenômeno nacional. Federal, então, assim, são muitos fatores que aqui em Campos a gente sente mais fortemente, às vezes, do que outros mercados. Você vai lá para o Centro-Oeste, pô, lá Até é o perto, agro, né? do exemplo de Guarapari, né? Que na Praia do Morro, ali lá no final da Praia do Morro, num bairro pequenininho, tem 5 prédios subindo. Em Campos tem quantos? Não, talvez suba um esse ano. Seja lançado um esse ano, agora no segundo semestre, mas não tem nenhum. Eu tive com todas as construtoras. Exatamente. Então você tem vê nenhum assim, que próximo seja da lançado gente. esse ano No mais. Espírito Santo a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso. Incentivos, É um estado que fomenta negócio, e o estado do Rio precisa melhorar nisso. Vamos falar que tem um ouvinte que está assistindo a entrevista nossa perguntando que ele ganhou 100 mil reais. Estou no ponto aqui, o cara vai naquele ponto. Ele ganhou 100 mil reais de herança e ele quer dizer, investiria em quê? O que ele faz? O que Igor faria que ele com faz? 100 mil reais? Igor vai dizer, se você ganhou hoje 100 mil reais, você faz o quê? Eu vou ter que dar infelizmente, vou ter que dar aquela resposta enfadonha, cara. Depende, eu tenho que conhecer Não, o cara para falar. Mas eu posso falar em linhas gerais. Quem fez administração é a primeira palavra que a gente aprende. Depende. Depende. Mas assim, em linhas A gerais. gente fala depende também. Depende é uma palavra muito boa. O que ele precisa traçar? Eu vou dar uma sugestão, mas assim, genérica, né? Mas o que ele precisa traçar? Qual o tempo que ele tem para trabalhar esse dinheiro? Tem 6 meses, tem 1 ano. Quanto esse dinheiro tem que ficar livre? Tem que ser 100% livre. Isso já traz o universo de possibilidades, ele fica muito restrito, né? Eu tenho capacidade, eu tenho tolerância a risco. Assim, se eu ver que eu tenho 100 mil num dia, tenho 95 no outro, eu surto ou eu aturo? Né? Aturo ou surto? Aturo. Então, beleza, isso já vai te dando mais possibilidades.
Mas vou falar em linhas gerais, tá? Hoje o mercado ele ainda oferece taxas de retorno na renda fixa num patamar muito alto, né? Então, sem dúvidas, a renda fixa teria um papel relevante dentro da carteira de investimentos dessa pessoa, né? Se ele for uma pessoa muito conservadora, se ele colocar 100% do capital em renda fixa, diversificando a carteira dele, um pedaço acompanha juros, um pedaço eu travo um juro específico, um pedaço eu acompanho a inflação, ele provavelmente vai ter um retorno muito interessante. Se ele for um investidor mais agressivo, a gente começa a ver o ambiente econômico aliviando um pouco aquele mal-estar que a gente tinha no início do ano. Então a bolsa deu uma boa recuperada, a previsibilidade das contas públicas melhorou, então você já tem capacidade de assumir mais risco. Então hoje a gente já vem aos poucos aumentando o risco dentro das carteiras dos clientes, né? Mas novamente vai depender especificamente desse investidor. Mas a renda fixa ainda é um bom caminho. Eu tinha um amigo que a gente trabalhava na adolescência, ele falava assim: eu tenho que juntar tanto de dinheiro para poder não ter que trabalhar, que esse dinheiro vai render. Quanto seria esse valor? 500 mil? 1 milhão? Então, qual seria esse valor? Você já fez essa conta? Já fiz, mas eu vou Então, vai depender de então quanto você gasta. Assim, Não, mas vamos dizer, o cara quer ganhar... Se você tiver hoje, se você considerar um juro ao longo do tempo de 8%, então você pensa assim, eu tenho um capital de R$1 milhão, tá? R$1 milhão. Se eu estiver pensando em 8%, 10% daria 100 mil no ano, 8% dá 80 mil. 80 mil satisfaz esse investidor? Hoje ele está ganhando mais. Hoje ele está ganhando em torno de 130 mil, ok? Mas esse juro deve cair. Se a gente pensar no longo prazo, ao redor de 8 e 9, 80 mil, 90 mil reais, satisfaz esse cliente em termos líquidos, né? A gente está falando. 80 mil. Ele vai poder retirar para sobrevivência. Então, se 90 mil reais ao ano satisfizer esse cliente, com R$1 milhão ele vai conseguir levar uma boa vida hoje, né? Mas provavelmente esse investidor que acumula um dinheiro muito cedo e quer viver... Hoje, com 1 milhão dá mais ou menos 10 mil mês. Que você falou que hoje você vai... 13, você vai tirar o imposto aí, você vai pegar uns 10 mil líquido hoje. Né? Mas isso tende a diminuir. Porque o poder de compra também diminui. E o que você tem que considerar é que no longo prazo, e os investidores eles não consideram isso na maioria das vezes, eles ficam presos ao retorno do número, mas ele tem que considerar a inflação ao longo do tempo, né? Então o retorno que ele tem que observar é acima da inflação. Então assim, eu quero conservar o meu poder de compra, mas eu quero garantir um retorno adicional. Então esse juro adicional que ele tem que tomar cuidado, né? Porque se ele está ganhando 10%, mas a inflação está sendo 7, 8, ela está corroendo a grande parte desse ganho dele, né? Então esse também é um aspecto a ser considerado. Hoje, com R$1 milhão, uma pessoa consegue, nesse momento, ter uma vida confortável se ela viver bem com R$10 mil por mês. Que o poder de compra diminui, né? 10 mil reais ano passado você vivia um mês, hoje você vive 20 dias, né? Trazendo a questão do poder de compra. Quando a gente está estruturando a carteira, assim, eu tenho alguns clientes que eles têm esse objetivo declarado. Olha, eu tenho... porque muita gente tem essa meta, né? Eu tenho objetivo declarado. O que a gente trabalha na carteira desse cliente? Eu vou estruturar a carteira de investimentos dele de tal forma que eu jogue o capital dele a uma remuneração de inflação mais uma taxa adicional de 5% a 6% ao ano, que é muito alto e hoje o mercado permite. O que esse investidor faz? Ele tem que operar, por exemplo, títulos que remuneram em função da inflação, títulos públicos, títulos do governo, títulos privados, que são dívidas de empresa. Ele tem que pensar em comprar ações de companhias que são líderes de setor, porque assim, se eu sou o líder do meu setor e os preços estão subindo, eu consigo repassar esse preço. Eu tenho o poder de mercado para isso, né? Eu acho que isso também é um corte, que as pessoas querem saber quanto que ela tem que juntar para poder ter que parar de trabalhar. E qual é o determinante para essa pessoa? Quanto que eu tenho que juntar? O que vai determinar o que você vai juntar é quanto você gasta. E aí você vê quanto que eu gasto. Aí você vai ver quanto você tem que juntar. A conta é o contrário. Eu gasto tanto por mês. Quanto que eu preciso juntar para cobrir isso aí? Cobrir isso aqui e ter uma garantia. Até a idade específica, né? Eu quero trabalhar com 55 anos. Então você sabe que eu estou com 37. Então de 37. Quer parar de trabalhar com quanto? Para mim? 75. Não, parar de trabalhar não vai parar nunca, né? Não depender mais do trabalho, eu gostaria de 55. Pensei que com 40 você já... Vou trabalhar a vida inteira, não vai trabalhar. 55, tá bom. Tá bom. Vamos ver se eu consigo. Eu tô atrasado, tô com 56, tô trabalhando pra caramba. Trabalhar, mas tô atrasado, então, o negócio aí. Não depender mais do salário. Trabalhar por roda, né? Não por necessidade. Pra poder você pagar suas contas. Esse é o objetivo. Igor, hoje, agora trazendo um pouquinho esse papo pro PJ, que eu acho que é uma dor nossa, hoje a gente trabalha muito com caixa. Sim. E a gente precisa ter caixa
disponível na nossa empresa. Existe algum produto, alguma ferramenta hoje no mercado financeiro que ajude a gente com essa questão de caixa? Você fala para aplicar o caixa aí, esse caixa tem. A PJ ela foi muito negligenciada nessa área de investimentos durante muito tempo. Ultimamente a gente vê bastante inovação, mais produtos. Né? Um produto que é muito interessante para a PJ são aplicações que a gente chama de compromissadas, que elas não são muito comuns nos bancos. Né? As corretoras, a XP faz bastante. São aplicações de poucos dias. Quer dizer, a ideia é você usar por poucos dias. Por quê? Porque ela não tem IOF. A grande ofensor da aplicação do seu caixa é o IOF do que o governo cobra nos primeiros 29 dias da aplicação. Então, entrou um dinheiro aqui que vai sair daqui a 15 dias. Você bota no CDB, num fundo de investimento, na hora que ele sai tomando uma pancada de IOF, depois ainda vai pagar imposto de renda em cima, o que sobra é muito pouco. As operações compromissadas, por sua vez, elas não têm incidência de IOF. Então, normalmente... Já alivia uma taxazinha. Em 15, 20 dias, elas são superiores aos CDBs, na maioria das vezes. Né? Então, entrou um dinheiro muito alto. Isso é bom, por exemplo, para a construtora, que às vezes trabalha com grandes volumes. Né? Empresas que têm esse caixa mais robusto, que tem uma entrada muito grande, mas também tem saídas fortes. Então, você trabalhar essas operações compromissadas hoje vem sendo uma estratégia muito interessante. Às vezes, até de um dia para o outro, 3, 4, 5 dias, às vezes já paga uma taxa, sei lá, num cartório, paga uma guia de imposto, paga um pedaço da sua folha, entendeu? E você consegue trabalhar isso. Se você pensar em caixa num período mais expandido, se a gente falar num ciclo aí de 12 meses, talvez, né, que você talvez tenha uma boa previsibilidade, aí você pode, inclusive, utilizar outros instrumentos. Né? Por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento que me consome tanto. Sei lá, férias que eu dou nesse período específico, férias coletivas, e elas vão me consumir tanto de caixa. Você pode trabalhar esse caixa, às vezes, num título pré-fixado. Então, eu estou botando aqui, sei lá, 1 milhão. Esse 1 milhão eu sei que ele vai me render líquido até o final do ano 11,5%. Bom, então esse capital aqui está reservado, né, com uma rentabilidade de 11,5%, já me alivia um pedaço da minha folha de pagamento. Então a PJ hoje ela tem muitos instrumentos para trabalhar. No curto prazo, as operações compromissadas têm se destacado, e para períodos um pouco mais longos, dada o nível de previsibilidade, se ele for alto, você pode trabalhar com pré-fixado. Antigamente, não sei se era uma informação que eu tinha, mas eu já estava errado. A alíquota de imposto da empresa é menor do que a PF, então você tinha até falado sobre isso, acho, no início aí. A alíquota normalmente ela é idêntica para os produtos. Né? Você começa a renda fixa, existe uma tabela que a gente chama de tabela de longo prazo. Então você começa em 22,5 até 6 meses. De 6 meses a 1 ano é 20, de 1 ano a 2 é 17,5, e a partir de 2 anos são 15% em cima dos rendimentos. Né? Para a pessoa física, às vezes você está isento dessa tabela. Então, seu rendimento ele é líquido, por isso que entra essa atratividade. Pessoa jurídica não tem instrumento isento, na maioria das vezes, quando tem alguma coisa pontual, que o governo faz algum tipo de exceção pontual. Tá? E essa questão do imposto, para a pessoa jurídica, uma outra atenção é porque determinados regimes tributários você ainda tem tributação sobre a receita financeira. Você tem a receita operacional do seu negócio e você tem a receita financeira do que você está utilizando. Aí você tem que tomar cuidado que você pode ser bitributado. Fora a tributação da aplicação, que é da fonte, tem você também tem, exatamente, do ajuste. Hoje está todo mundo sugando despesa. Aí o crescimento do banco digital tem sido muito grande, né? E até os próprios bancos presenciais estão enxugando bastante, mas existe banco total, 100% digital. Sim. Você acha que eles vão sobreviver, vão acabar acabando com o presencial? Ou ainda tem aquele cliente que gosta de ter aquele contato do gerente, de cumprimentar o gerente? Tem. Está diminuindo bastante. A pandemia aí, você falou 2 vezes sobre isso, e isso foi foi nítido. A gente nota bastante isso aí. Diminuiu muito essa necessidade do presencial, muito mesmo. Tá? Até porque os clientes, eles acabam... isso aqui, o celular na mão, cara, é uma super ferramenta de você comparar preço. Antigamente você ia na mesa do gerente, o gerente te dava um valor para você fazer determinada operação, fosse de custo, fosse de retorno. Você não tinha como saber o que o concorrente oferecia. Tinha que ir no balcão de cada banco perguntando. Hoje você joga na internet, você consegue fazer um comparativo. Né? Então os clientes eles estão muito mais propensos a essa competição por taxa. Consequentemente, ele dá menos valor a essa questão presencial. Mas ainda existe. Em relação ao mercado brasileiro, o que eu acho que deve acontecer é que alguns players alguns competidores desses que são 100% digitais, eles devem prosperar e os grandes bancos eles vão se adaptar. Então, se eles vão comprar plataformas digitais, o que a gente já vê acontecendo.
Então os bancos vão comprar a plataforma digital, vão enxugar a estrutura de agência e vão conseguir se adaptar satisfatoriamente. Talvez a gente perca a liderança de mercado. Pô, hoje Itaú é líder de mercado, né? Banco do Brasil, segundo maior banco. Então talvez esses bancos eles enfraqueçam um pouco sua posição competitiva, mas eles serem totalmente sobrepostos é difícil. Eles vão se reposicionando, né? O próprio Itaú hoje já tem uma fatia da própria XP, né? Ele comprou e está se desfazendo, né? Porque quando o Itaú comprou, ele queria comprar a XP, o Banco Central travou, né? Não deixou, porque senão é concentração de mercado, né? E acabou que a XP, uma jogada política ali, que a gente não vai tocar esse assunto aqui não. E você tem... Mas aí o que aconteceu com a XP, cara? Isso também os sócios foram bem espertos, né? Eles ganharam um sócio investidor. E o que eles fizeram? Eles ligaram para o Itaú e falaram para os clientes do Itaú e falaram, pô, seu banco investiu em mim, você não vai investir? Pô, você está com medo de investir, o seu banco colocou aqui alguns bilhões. E então a XP ela sangrou muito Itaú. Foi um banco que realmente perdeu muito dinheiro para a XP. E aí ficou assim... meio barro, meio tijolo, aquele investimento do Itaú. Pô, eu estou ganhando dinheiro com a valorização da XP, mas estou perdendo dinheiro porque o Itaú está caindo em participação de mercado. E eles começaram a vender a fatia deles desde o ano passado. Como é que você vê, você também, além da XP, você sempre está falando aí sobre economia, enfim, no jornal, e a questão, voltando ao desenvolvimento regional de campos aqui, a gente agora até tem eu vi na internet hoje sobre a questão da prefeitura, da parte pública, está olhando para o centro de campos, né, está buscando melhorar, fazer o retrofit. Esse é um dos exemplos que precisa ser melhorado aqui na cidade, na região, mas como um todo, né, porque assim, a gente fala muito de industrialização, né, também. Campos hoje tem muito pouca indústria, a gente acha que é uma briga da CDL também de trazer mais indústria para a cidade. Você teve presente num evento, acho que essa semana também, sobre a indústria, enfim. E o que você vê de expectativa? E qual a sua opinião, de repente? Acho que você está dando uma consultoria para a CDL, a gente pode, de repente, estar focando nossas ações para poder ajudar o desenvolvimento regional aqui. Cara, acho que um problema grande de Campos, isso também é um problema de Brasil, é que a gente não avalia política pública. Por exemplo, eu lembro que acho que foi o governo Rosinha, primeiro governo, fez aquela revitalização ali do centro, quebraram o centro inteiro ali, fizeram, ficou muito melhor do que era, né? Em algumas áreas ali, já precisava fazer obras de infraestrutura. Isso eu acho que não gerou efeito nenhum em termos de... Então a gente precisa ver, assim, eu fiz uma coisa para revitalizar o centro não foi revitalizado. O que deu errado naquilo ali? Quais foram os pressupostos da ação pública, quais foram os resultados e por que eles se apresentaram, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente precisa avaliar o que foi feito já e deu errado para a gente acabar não repetindo, né? Acho que o problema de Campos, o centro de Campos, são vários problemas. A manutenção de prédios tombados, aquilo... Quer dizer, você não pode vender, não pode fazer um monte de coisa, então você tem lojas novas do lado de um prédio caindo aos pedaços. Cara, isso é muito complicado em termos urbanísticos, né? Traz um problema ali de fluxo de pessoas, as pessoas... determinadas grupos de consumidores evitam esses lugares, né? Então você desloca o comércio para outros locais. Então, falando de centro de Campos, eu acho que, primeiro de tudo, seria ver o que deu errado nas últimas intervenções. A gente já tentou muita coisa para o centro de Campos, né? Então, a gente precisa de um diagnóstico. Se a prefeitura fizesse isso, ótimo. Se a CDL pudesse, às vezes, ajudar com consultores, etc., seria também, acho, muito importante. Para a cidade de Campos, acho que passa também um pouco por isso, né? Essa questão da industrialização, pessoalmente, eu não sou, a princípio, fã de industrialização. Eu sou fã de desenvolvimento. Então, o que gera desenvolvimento? É agro? Então vamos fazer agro. É serviço? Então vamos fazer serviço. Campos tem uma série de universidades, né? Universidades, muitas delas são públicas. Então você tem naturalmente um nível mais elevado, né, de pesquisa sendo feita, de alunos que já entram bem preparados, então o capital intelectual ele é muito forte. Cara, essa galera está indo para onde? Né? Para quais setores de Campos essa galera está indo? Está ficando em Campos? Eu acho que a grande parte não fica em Campos. Então a gente não consegue reter capital intelectual aqui dentro. E é muito difícil você desenvolver com a ausência de capital intelectual. Tá? Você pode dar, às vezes, alguns saltos, dar alguma sorte de que o petróleo subiu muito, entrou muito dinheiro, mas um desenvolvimento, ganho de produtividade sustentável, você precisa de capital intelectual. Então, assim, ter algum tipo de planejamento de longo prazo, a gente está vendo um novo ciclo aí tecnológico de inteligência artificial.
acho que passa um pouco assim, planejamento estratégico, né? A gente aprende isso na faculdade, quando a gente faz administração, a gente aprende isso. Planejamento estratégico desenvolvido para coisa de 5, 10, 15 anos, você vai desdobrando isso, né? Então, assim, a gente consegue se aproveitar de alguns desses grandes movimentos, né? Eu acho que a gente peca muito na parte do planejamento para tentar querer executar coisas. E você respondeu o seu próprio questionamento, né? Quando você falou lá do governo Rosinha, que a gente teve intervenções no centro, mas não foram intervenções de longo prazo. Quem assume depois não dá continuidade, Sim. Então a gente não tem políticas públicas de longo prazo. Não são de governo, eles são de ocasião. Exatamente. Eu queria falar isso. Voltando aqui, a gente falou de investimento, o prefeito foi entrevistado por nós e ele falou que ele investiria em logística. Nem seria, né? Não é que o investimento dele seria em logística. Mas essa preocupação que teve no governo Rosinha, de uma intervenção no centro, recentemente a gente teve uma reunião sobre monitoramento de toda a área central, a Arthur estava lá presente, e a preocupação toda nossa é o seguinte, é um projeto interessantíssimo, mas tem 2 anos de gestão só desse governo, tudo tem... Como é que vai ser o longo prazo? Mas se esse governo não continua, o próximo governo vai continuar esse trabalho de monitoramento, então essa gestão pública e gestão privada é muito diferente. Então, por isso, assim, eu sou arquiteto urbanista, eu estudei muito Curitiba. Então, Curitiba tinha um grupo que se chamava URB, né? Como Macaé tem o Repensar Macaé. Então, independente se o cara é do partido que for, ele tem que seguir aquela linha, daquela continuidade. Se na Alberto Torres a gente vai fazer agora a revitalização do Alberto Torres, o próximo não conseguiu concluir o primeiro, o próximo tem que continuar. Então, tem que ser um trabalho contínuo. E a gente não tem esse trabalho aqui. Realmente é uma coisa, políticas individuais. Né? E o outro grande questionamento também, e voltando um pouquinho nessa questão das obras, que é uma preocupação minha enquanto lojista do centro, é prazo de obra pública. Porque, cara, vai fechar minha rua aqui, vai fechar por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Eu tenho que me preparar. Aí eu me preparo para 6 meses, fica 2 anos. O comércio não aguenta ficar como não aguentou. A gente sofreu muito. Essas obras eram necessárias, extremamente necessárias. Mas o tempo, o prazo que isso foi feito, sangrou muito comerciante, sangrou muitas empresas dali que não conseguiram continuar. Pega o shopping popular, né? Pô, eu nem sei quantos anos aquilo lá Ralph sabe. Ralph sabe. Ralph sofreu, Ralph era 7 anos. Ralph era fiscal da obra, Enfim, cara, é surreal. E hoje voltou, né? O Ralph era novinho, brincava de pipa lá no início da obra. Aí você vê a China constrói lá negócio em um dia, naqueles vídeos, aquelas gruas. Ou em um dia constrói agora, quem tá 10 anos para construir. E aí, assim, hoje voltou o shopping popular, comparado ao movimento que antes de iniciar a obra, não é o mesmo movimento, porque o mercado mudou todo. Exatamente. Então, e o próprio atrapalhou tempo, o próprio... Isso aí, o próprio tempo de fechamento do mercado faz com que a economia migre para outro lugar. E quando o mercado volta, a economia não volta junto. Então, vai reformar a calçada, vai ficar bonito, vai ter alguém passando na calçada depois? Exatamente. Então, tem que pensar muito. Tem que se tornar atrativo. Porque o centro do Rio está buscando ser atrativo novamente. Um órgão consultivo, né? Assim, eu não sei tecnicamente se a Câmara teria capacidade, mas, por exemplo, o Senado Federal, para a parte de contas públicas, um órgão que foi criado foi o Instituto Fiscal Independente. Foi criado, se eu não me engano, no governo Temer ainda. Para ser um órgão independente, ele é vinculado ao Senado, mas ele tem toda uma série de processos para manter a independência dos seus estudos, etc. E esse órgão foi muito importante para o debate das contas públicas nacionais nos últimos anos. Então, assim, eventualmente a Câmara de Campos, CDL, junto de outras instituições empresariais, criar algum tipo de órgão que tenha governança, né? Que tenha governança, porque aí ele tem tal do conselho que a gente fala, um conselho que comece a pensar exatamente daquilo ali, seja como já teve Fundenor em Campos. Mas eu acho que mais do que um conselho, porque às vezes o conselho, vou dar um exemplo do Conselhão de Lula, tem muito figurão lá. Não é para isso. Seria algo mais técnico. Não, é algo de... Você citou... Não, eu digo assim, com consultores, pessoas que são da área, que são... entendeu? Esses trabalhos, é como se fosse até mais ou menos o que o CIDEF está fazendo. Mais ou menos o que o CIDEF tem feito. Né? Tem o CEO, ele é remunerado, ele é vinculado às prefeituras, mas ele é um consórcio. De 7 municípios. Mas já teve, como já tivemos ontem, recentemente foi homenageado o Ricardo Paz Teixeira, fez parte de pensou a cidade no governo Raul Linhares, quis se pensar no município e projetando tudo, como seriam as ampliações, mas de repente chegou outro governo, por exemplo, teria um anel viário que passaria para Nossa Senhora do Carmo.
já foram lá e tem uma construção e já é impossível. Entendeu? Não se segue esse projeto. Mas realmente era para ter um projeto desse, de pensar campos realmente Não, pro futuro. mas e só fazendo um parêntese aqui, que Igor citou o governo Temer. Mas por que o governo Temer ele foi bem ativo? Eu acho que a gente pode falar que deve ter sido o melhor presidente dos últimos 20 anos. Porque ele não tinha... Ele não ia se reeleger, ele não foi eleito, não tinha perspectiva de reeleição, então foi o cara que trabalhou. Então lá em 2 anos, 1 ano e meio que ele ficou lá, ele soltou muita coisa por causa disso, porque não tinha futuro, ambições políticas. Sem dúvida, essa característica favoreceu. Favoreceu a ele nesse momento, coisa. Exatamente. E você que está assistindo aí, ficou animado agora para querer investir no mercado, querer investir na XP? Vai querer aposentar com quantos anos? Guarda dinheiro, guarda comigo. Ó, a meta dele já é bem antes da minha, eu vou continuar trabalhando ainda. Não, vou trabalhar também. Então comenta aqui É. o que você acha que é uma idade bacana para você se aposentar, o que você achou desse papo. Eu acho que foi bem enriquecedor. A gente acabou falando bastante de PJ, de PF, mas a gente conseguiu falar um pouquinho de PJ também, que é sempre o nosso objetivo. Por trás de uma firma tem sempre ter um CPF, né? Com certeza, exatamente. Tem que ter o CPF forte. Ó, tem um presente do Sicredi para você, uma lembrança do Sicredi para você. Nosso parceiro, que a gente Nosso parceiro. agradece aí mais uma vez, porque Quem esqueceu? faz esse podcast continuar acontecendo. Uma canetinha verde, que é sempre com a esperança de assinar bons contratos. Na hora que entrar na plataforma de novo, os títulos deles lá, vou sacar para poder já fazer. Exatamente. E a gente encerra aqui com um brinde aqui, foi muito bom. Obrigado com a minha caneca. Muito bom. Aí, ó, ótimo. O brinde foi, a conversa foi ótima. Obrigado e um abraço. Valeu, obrigado.